Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é medidas de posição, certo? Então, medidas de posição são as estatísticas que representam uma série de dados orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal do gráfico da curva de frequência. Como assim? Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui, ele indica as mortes por Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. A imagem, ela não é das melhores, mas nós podemos observar aqui, se prestarmos bem atenção, que nós temos um gráfico de barras verticais, em que algumas colunas estão lá em cima e outras estão aqui embaixo. Então, essas barras, elas não representam de forma fiel o que realmente está acontecendo, no caso, o número real de mortes que estão ocorrendo. Então, o que foi feito aqui? Um dos telejornais do nosso país, ele fez o que ele chama de média móvel, certo? Das mortes. Essa média móvel, ela é feita semanalmente, certo? Então, diariamente é feito o cálculo dos últimos 7 dias e encontra-se um valor, certo? Um valor médio de óbitos referentes a essa doença no estado do Rio Grande do Norte. Então nós podemos observar, olha, que tem algumas colunas do gráfico aqui que estão lá em cima e outras lá embaixo. E a média móvel, ela representa exatamente o que vem ocorrendo, uma média de óbitos que vem ocorrendo no estado. E aí nós podemos observar, olha, que no caso do nosso estado, né, felizmente, a média de óbitos ela vem diminuindo, certo? Atualmente. E aí o que acontece? Como já foi falado aqui, ó, como é conhecido esse gráficozinho aqui vermelho, média móvel, média, na verdade, é uma das medidas de posição que são utilizadas para que nós venhamos a nos aproximar de um resultado fiel do que realmente vem ocorrendo em uma determinada situação, certo? Então, as medidas de posição, que é o que nós vamos estudar, mais importantes, certo? São a média aritmética, a mediana e a moda. Então, serão essas três que estão aqui, ó, no objetivo dessa aula, certo? É conhecer e aplicar, certo? Conhecimento de média aritmética, de moda e de mediana, certo? Além de resolver algumas questões de Enem. Isso aplicando o conhecimento que iremos ver nessa aula. Então, começando aqui com média aritmética. Então, média aritmética é algo comum para vocês alunos, pois é o tipo de cálculo feito para encontrar a média bimestral e anual, certo? Para que vocês possam, no caso, passar de ano, né? De uma série para outra. Então, ó, a média aritmética dos N números, certo? X1, X2, X3, etc., Xn, indicado por x barrado, é dado por x barrado igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n. Ou seja, a média aritmética simples ela é encontrada simplesmente com uma soma de todos os valores em questão dividido pela quantidade de valores somados. Ou seja, se você vai somar 3 valores, então você vai dividir por 3. Se você vai somar 8 valores, então você vai dividir por 8. E assim sucessivamente. Por exemplo, a tabela abaixo mostra o número de gols marcados nos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol. Olha aqui, na primeira linha são os jogos, olha, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro, quarto, quinto, sexto jogo. Na segunda linha, o número de gols marcados em cada jogo, ou seja, no primeiro jogo, 4 gols, segundo jogo, 2 gols, e assim por diante.
Dividindo o total de gols pelo número de jogos dessa rodada, obtemos o número médio de gols marcados por jogo. Isso é uma média. Ó. Então, ó, nós vamos pegar o total de gols em cada partida, ó, 4, mais 2, mais 0, mais 1, mais 5 e mais 3, e dividir pela quantidade de partidas, que é exatamente a quantidade de jogos. Aí. Dividir por 6. Então, somando 2 mais 4 mais 2 mais 0 mais 1 mais 5 mais 3, resulta em 15. 15 gols dividido para 6 partidas, o resultado é 2,5, ou seja, 2,5 gols por partida. Temos aqui mais alguns exemplos. Ó. A média aritmética dos números 48 e 54 é o que? Aplicando aqui a formulazinha, ó, vamos somar os dois valores e dividir por 2. 48 mais 54, 102. Dividido por 2, 51. Então, a média aritmética dos números 48 e 54 é o 51. O exemplo B. A média aritmética dos números 7, 10, 11 e 18 é... Aí vamos somar. Ó. Vamos somar os quatro valores. 7 mais 10 mais 11 mais 18 dá 46. Dividido pela quantidade de valores somados, que é 4, é igual a 11,5. Então, a média desses quatro valores é 11,5. Agora nós temos a média aritmética ponderada. O que vem a ser a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada dos números, dos n números x1, x2, x3, etc., xn, com os pesos P1, P2, P3, reticência Pn, respectivamente, é o número x, tá o quê? No caso, x barrado, tá o quê? X barrado é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3 mais reticência mais xn vezes Pn. Dividido por P1 mais P2 mais P3 mais reticência mais Pn. Ora, quem é quem aqui nessa fórmula, no caso da média aritmética ponderada? X são os valores que aparecem, por exemplo aqui, ó, 7, 10, 11 e 18. Esses são os valores do X que estão aqui na fórmula. E quem é π? Quem são os valores π? P são os pesos. Na verdade, esses pesos, eles representam a quantidade de vezes que cada número aqui, ó, aparece. Ou seja, P1 é a quantidade de vezes que o x1 aparece. Então, fica x1 vezes P1, o número vezes a quantidade de vezes que ele aparece. Da mesma forma, P2 é a quantidade de vezes que o x2 aparece. Então, fica x2 vezes P2. E assim por diante. Até o último aqui, ó, o Pn, que é a quantidade de vezes que o xn aparece. Então, fica xn vezes o Pn. Tudo isso dividido por quem? Pelos pesos P1, P2, P3, P, a reticência Pn. Por quê? Porque o que fica no denominador é a quantidade de números que estão sendo somadas no numerador. Ou seja, P1 é a quantidade quantidade de vezes que o x1 aparece, certo? Então, a quantidade de vezes deve vir aqui para o denominador, certo? Então, a P1 é a quantidade de vezes que x1 aparece, P2 é a quantidade de vezes que x2 aparece, e assim por diante, até o Pn, que é a quantidade de vezes que o xn aparece. Então, a quantidade de esse P1, P2, P3, etc., Pn, é a quantidade de números que estarão aqui no denominador, no numerador. Logo, a soma deles deve estar aqui no denominador. Por exemplo, ó, a tabela a seguir mostra o número de gols marcados nos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol. Ó, aqui nós temos na primeira linha os jogos, no caso 10 jogos. E na segunda linha o número de gols. Então, no jogo 1 saiu 1 gol, no jogo 2 4 gols, no jogo 3 4 gols e assim por diante. Nós podemos observar que alguns valores se repetem. Por exemplo, o 1 ele se repete 1, 2, 3 vezes. O 4 se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o 0 se repete 2 vezes.
Dividindo o total de gols pelos números de jogos dessa rodada, obtemos o número médio de gols marcados por jogo. Porém, observamos que os números 1, 4 e 0 aparecem 3, 5 e 2 vezes respectivamente, ou seja, o 1 aparece 3 vezes, como nós vimos agora há pouco, o 4 aparece 5 vezes e o 0 aparece 2 vezes, na segunda linha da tabela. E podemos indicar o número médio de gols ou seja, através da repetição. Dessa forma, ou seja, nós poderíamos somar todos eles, ó. 1 mais 4, mais 4, mais 0, mais 4, mais 0, mais 1, mais 4, mais 1, mais 4. E depois de somar tudo, iríamos dividir por 10, já que foram 10 valores. Porém, como nós temos aqui alguns valores que se repetem, então nós iremos pegar esses valores e multiplicar pela quantidade de vezes que se repete. Ou seja, em vez de eu fazer 1 mais 1 e mais 1, ou seja, o 1 não aparece 3 vezes, então eu faço o quê? 3 vezes o 1. Olha o 4, em vez de eu fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, 4 se repete 5 vezes, então eu faço 5 vezes o 4. E em vez de eu fazer 0 mais 0, eu faço o quê? 2 vezes o 0. Ou seja, o 1, o 4 e o 0 seriam aqui esses valores x1, x2 e x3. O 3, o 5 e o 2 vem a ser quem? P1, P2 e P3, ou seja, são os pesos. São a quantidade de vezes que esses três valores se repetem. Então, eu vou multiplicar cada número pela quantidade de vezes que ele se repete. Ou seja, 1 se repete 3 vezes, 3 vezes 1. O 4 se repete 5 vezes, 5 vezes 4. O 0 se repete 2 vezes, 2 vezes 0. E aqui no denominador, coloca-se quem? Ó, na forma, a soma dos pesos. Os pesos são quem? A quantidade de vezes que cada número se repete, ou seja, 3, 5 e 2, ou seja, 3 mais 5 mais 2. Aí no numerador, primeiro, no numerador nós temos duas operações, adição e multiplicação, então vamos resolver primeiro as multiplicações, então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 5 vezes 4, 20, e 2 vezes 0, 0, certo? E no denominador, só temos uma operação que é a soma, então vamos somar. 3 mais 5, 8, 8 mais 2, 10. Aí agora no numerador só temos a soma, então vamos somar. 3 mais 20, 23, 23 mais 0 dá 23. 23 dividido por 10 dá 2,3. Então, nós tivemos aqui uma média de 2,3 gols por partida.